digamos, tão importante como isso, não é? Portanto, era uma Naquela inovação tecnológica. alcance, qualquer efeito distribuição como tinha um canhão aberto. Porque eu tive ocasião de fazer uma investigação sobre os trabalhos dele na Academia de Ciências de Portugal e descobri que ele esteve ligado a uma comissão de inventos para a guerra e que inclusivamente aí estudou processos científicos e tecnológicos para evitar que, digamos que naquela altura, os inimigos invadissem Portugal. Portanto, ele era um homem patriota e ligou-se a essa comissão de inventos de guerra. Provavelmente, pergunto-lhe assim, talvez fosse nessa altura que ele se dedicou a, digamos, a armas de defesa da pátria. Acha que teria sido aí ou outra razão o levou a fazer estas investigações nos explosivos? Não sei se a razão seria essa. Sei que numa das cartas diz que Portugal entrou na guerra sem ter preparação nenhuma. E ele que tinha oferecido ao governo o seu serviço para conseguir meio defensivo. Mas nessa altura não tinha tido dinheiro nenhum. Mas, de facto, ele ofereceu-se para preparar técnica de defesa do país. E, Sr. Professor, diga-me, ele parece que o canhão também estaria ligado a questões de fazer chover. Ele tinha ideias de conseguir, aliás, são coisas científicas que hoje se fazem, através de um sistema pirotécnico, desencadear um movimento nas nuvens que facilitasse a chuva. Nesse sentido, ele foi pioneiro, porque mais tarde, até já bastante recentemente, americanos e outros cientistas de outros países tentaram justamente fazer chover, provocando explosões na atmosfera, deslocando as nuvens de maneira a que, digamos, a precipitação das chuvas ocorressem. Tem alguma ouvida? Eu vi isso num jornal, um artigo, não sei, não me recordo agora de quem, mas num jornal, o Padre Malandro fez essa experiência e conseguiu obter a chuva, mas criticou os americanos que não tinham conseguido dizer porque não tinham os canhões postos na devida posição. Era necessário que tivesse a posição vertical para depois, a certa altura, provocar o entrechoque das nuvens que desse chuva. De maneira que ele também conseguiu produzir a chuva, mas não continuou. Dizia na altura o autor do artigo que devia ser por ter verificado que não compensava o gasto feito para obter a chuva era demasiadamente grande para o benefício que a quantidade de chuva dava. De maneira que desistiu de prosseguir esse evento. O padre Presa, no seu pequeno opúsculo, diz que também ele também conseguiu descobrir métodos de detectar submarinos. Era um homem que se dedicou à investigação tecnológica, que hoje já é conhecida, mas na altura ele foi pioneiro. Também tem conhecimento de algumas coisas técnicas. E, por exemplo, no que diz respeito a outras patentes, por exemplo, as patentes dos explosivos na Inglaterra, na América, as patentes solares, o Sr. Professor acha que foi uma contribuição importante para a ciência do seu tempo? Sim, porque foi considerado como um pioneiro para o aproveitamento industrial da energia solar. Porque ele, se não foi o primeiro, foi o primeiro. Porque foi a invenção do piraliófilo, que era possível disso. Transformar a energia solar no meio para produzir efeitos industriais, não é? Que foi a invenção que havia, precisamente esse fim, aproveitar a energia solar. E tanto mais que Portugal era um país rico nesse aspecto, não é? Porque tinha boa parte do ano com a situação atmosférica em que permitia ter o sol claro, ou pelo menos o sol tem nuvens, não é? Claro. Sr. Professor, o Padre Himalaia era um homem, não apenas um homem da ciência e da técnica, mas era também um homem de um grande espírito filosófico e de uma grande abertura espiritual. Inclusivamente, quando era jovem, era considerado, digamos, que tinha a heresia himalaítica, não é? Ou himalita.
Essa heresia provinha de quê? Dele estar avançado sobre a época, de ele pertencer, digamos, de ter uma perspectiva já para além dos tempos em que estava. Não é? O Bispo do Porto, o Sr. Bispo do Porto, referiu num texto que escreveu de que o Padre Himalaia já naquele tempo tinha um pensamento do Vaticano II. Parece-lhe que é justo estas ideias? Em certo modo, era um pouco inovador, não é? Da filosofia mesmo, do pensamento. Mas a filosofia e a parte teológica, não é? A parte teológica não era que fosse, digamos, contrário à doutrina doutrina, mas às vezes a doutrina é apresentada de uma maneira, digamos, um pouco superficial, não é? De maneira que ele queria que se apresentasse, mas com fundamentos científicos. O senhor Padre Evaristo, que escreveu no Magnificat um artigo... Do Magnificat? Sim. Refere que o Padre Himalaia era um homem tão aberto que estudava com sectores de várias tendências políticas, ideológicas e espirituais, e que a sua abertura levava a uma grande compreensão, porque ele foi capaz de ter a diversidade ideológica do momento histórico em que viveu, desde o Teófilo Braga até, digamos, a monárquicos. Era um homem que tinha uma grande abertura de diálogo. Também tem essa ideia, o professor? A nossa ideia, porque ele queixava-se de que, por exemplo, na França, quando foi para o observatório astronómico que lhe matou aperfeiçoar os seus conhecimentos astronómicos, ele queixava-se de que Berthelot o não recebia com devida educação. Ele achou que isso era, digamos, uma posição de dogmatismo, de clericalismo. Pois é, mas na terapia é uma abertura a tratar dos assuntos pondo de parte as predileções, digamos, filosóficas ou religiosas. No Magnificat, também o Sr. Padre Evaristo diz que, inclusivamente, a abertura dele era tal grande que foi convidado a entrar na maçonaria. Tem alguma ideia sobre isso? Viu no contacto? Não encontrei nada sobre isso. Ele realmente esteve ligado a uma Academia de Ciências de Portugal, que era dirigida pelo Teófilo Braga, que era conhecido por ser e essa própria Academia também tinha no seio pessoas, não só de várias ordens, republicanos, monárquicos, mas também muitos membros da maçonaria que eram fortes naquela altura, não é? E o Padre Himalaia era capaz de dialogar com vários sectores com a mesma... Ele não foi um obstáculo nesse respeito. Ele contactava com todas as pessoas, qualquer que fossem as suas ideias, quaisquer que fossem as suas ideias filosóficas ou religiosas. O Sr. Professor Luís da Costa tem alguma ideia das dificuldades que ele encontrou na vida e porquê que ele, no fundo, não teve a homenagem que lhe era devido? Por que razão é que ele teria sido um homem tão esquecido? Não sei, não. Mas tem alguma hipótese de podermos... Não tenho fácil, não. Porque, para se ter dado uma homenagem, era sabe que és uma pessoa influente, como um fã, nesse sentido, porque há pessoas uma acumulada. É por iniciativa. Eu recordo-me de um que conheci muito bem, o Padre Maciel, que foi padre na Igreja de São Vítor, aqui em Braga durante muitos anos, que era um grande orador, uma pessoa de profundos conhecimentos, uma pessoa que trabalhou denodadamente no movimento círculos operários, não é? Dos operários. Círculos operários No católicos. fim do século passado, a conferência, artigos sobre tudo, foi uma pessoa que marcou e todavia não teve uma única homenagem. Nem Ricardo Costa, nem Monsenhor, nada, não é? Depois também o Padre Himalaia, houve uma altura que acho que foi o irmão, há uma carta que diz que o irmão o propôs para Monsenhor e que não foi atendido o pedido dele. E o Padre Himalaia disse, não faz mal, isso não é um problema para mim. Mas, portanto, eu já procurei a documentação que poderia mostrar as razões porque é que ele não foi aceito para cônego, não é?
não encontrei, mas vi essa carta em que ele diz ao irmão: não faz mal, isso foi um erro, pedires para eu ser. Portanto, o irmão era muito diferente do pai de Himalaia. Tomou um nome também de Himalaia do o irmão, mas não tinha nem a cultura física, nem mesmo intelectualmente. Era uma pessoa muito modesta, não tinha influência, grande influência para mover pessoas nesse sentido, como é que era o padre Himalaia. O Sr. Professor tem algumas informações sobre a vida dele na Argentina? Porque é um ponto um pouco obscuro dele, quer dizer, o que é que ele teria ido para lá fazer? Isso não sei. Sei que na Argentina esteve à frente de um preventório, não é? E trabalhou lá mesmo na parte agrícola da universidade e assim, mas não sei propriamente o que levou para lá, nem qual foi a sua atividade. E no que diz respeito, por exemplo, a certas viagens, alguns dos artigos, logo a seguir à morte do Padre Himalaia, referem que o Padre Himalaia foi um homem extremamente viajado e dizem mesmo que o Padre Himalaia esteve